Fala gurizada, bem-vindos a mais um vídeo e hoje a nossa aula é sobre receptores ionotrópicos e transdução de sinal. Bora pro vídeo. Então, gurizada, agora a gente começa uma sequência de vídeos sobre receptores celulares, tá? Vão ser 3 vídeos onde eu vou falar a respeito dos diferentes tipos de receptores das nossas células, mas, como esse é o primeiro vídeo, eu também vou falar de transdução de sinal. Beleza? O que é transdução de sinal? Aqui a gente tem 2 etapas, tá? O sinal é quando a gente ativa um receptor celular, ou seja, é o ligante se conectando a esse receptor e gerando uma transformação, uma transdução de proteínas que vão sinalizar e resultar na atividade daquele ligante. Vou deixar isso de forma mais clara, tá? Vamos fazer o seguinte. Como que a gente vai representar o sinal na transdução de sinal? É basicamente a gente tem a nossa membrana, então aqui é o líquido extracelular, aqui é o meio intracelular, certo? E aqui para fora a gente tem o nosso receptor, beleza? Vamos desenhar ele assim dessa forma, ok? E aí a gente tem o nosso ligante, que pode ser qualquer tipo de molécula que vai vir aqui, se conecta aqui no seu sítio de ligação, certo? Então aqui a gente tem o nosso ligante, aqui a gente tem o nosso receptor, e quando a gente tem a união desses dois, é o que a gente chama de sinal, ok? E agora vamos entender como que esse sinal deflagra uma cascata de enzimas, então são proteínas intracelulares, que vão ativando outras proteínas, e aí a gente tem a nossa função final, ok? Então vamos lá. Primeiramente, a gente tem a ligação de uma molécula com o seu receptor, e isso vai ativar essas proteínas verdinhas que eu fiz aqui, que a gente chama de sinalizadores, ok? Vamos colocar aqui, ó, sinalizador, ok? Qual que é a função das proteínas sinalizadoras? Elas vão ser ativadas com base nesse sinal aqui e elas podem reagir de diversas formas. Elas podem ter enzimas acopladas a ela, elas podem ser próprias enzimas e aí com a ativação dessas enzimas elas vão ativar outras proteínas. Como que isso acontece? Essas proteínas seguidas das sinalizadoras a gente chama de efetoras. Qual que é a função das proteínas efetoras? Elas vão fazer a nossa função celular, tá? Aqui eu vou ter alguns exemplos do que eu estou querendo dizer, tá? Mas é basicamente isso. Como que a gente resume a transdução de sinal? É uma cascata enzimática, onde a gente tem proteínas que vão sinalizar que a gente teve a conexão da molécula receptor, a gente tem proteínas que vão efetivar a nossa função final, que é o que a gente tem em laranja aqui. Essa daqui é a transdução de sinal, certo? Quando você entende isso, fica muito mais fácil de você entender como que a ativação de receptores celulares permitem uma função final que às vezes não está relacionada. Vamos usar um exemplo aqui, tá? Por exemplo, digamos que a gente tem uma molécula ligou no seu receptor. Esse sinalizador vai ativar uma enzima que pode ser, por exemplo, um fator de transcrição. Esse fator de transcrição, que é a nossa molécula efetora, vai realizar a função final, que é o quê? Transcrição gênica. Então a gente está falando de um eixo de transdução de sinal que vai ter uma ação genética. Ou, se a gente for trazer uma transdução de sinal que tem uma ação metabólica. A gente tem a ativação de receptor, que vai ativar uma enzima, e essa enzima vai sinalizar uma enzima final, importante e essencial para que a gente tenha a metabolização de uma glicose, por exemplo, ou de lipídios, ou até mesmo de aminoácidos, para que entrem no ciclo de Krebs e a gente tenha o nosso metabolismo, ok? Então, transdução de sinal ela pode ser e pode ocorrer para diversas funções, tá? Desde atividade, vamos colocar aqui, ó, genética, metabólica e eu vou colocar aqui como transmissora, mas vou colocar entre parênteses,
Porque aqui eu estou me relacionando principalmente naquelas células, já que você já estudou potencial de ação, células eletricamente excitáveis. A gente está falando principalmente de neurônios, tá? Mas a gente tem outras células, onde a ativação delas resulta numa resposta, numa função transmissora, liberando neurotransmissores, por exemplo, certo? Agora, vamos voltar aqui. Essa daqui é a transdução do sinal. Vamos partir para os receptores iônicos, ok? Se ficou alguma dúvida nisso, pode deixar nos comentários que eu vou tirar as suas dúvidas, beleza? Receptores iônicos nada mais são do que canais iônicos ativados por ligantes. E qual que é a função dos nossos canais iônicos? Vamos fazer aqui de outra cor, vamos usar um azul. A função do nosso canal iônico ativado, do nosso receptor ionotrópico, é aumentar a permeabilidade da nossa célula e, consequentemente, a gente tem a alteração, então vou colocar aqui como alterar o PRM, potencial de repouso da membrana, beleza? Aqui eu tenho dois exemplos de receptores ionotrópicos, vamos tentar relacionar eles com a nossa transdução de sinal, certo? Primeiro exemplo que eu quis trazer aqui é desse canalzinho verdinho, mas aqui eu vou representar a ação da acetilcolina, por exemplo. Então vamos fazer a acetilcolina aqui pretinho, certo? É essa nossa bolinha pretinha, acetilcolina, vou abreviar aqui como ACH, ok? E a acetilcolina, ela tem diversos receptores, tá? Ela tem receptores nicotínicos, ela tem receptores muscarínicos. O que eu estou utilizando como exemplo aqui é um receptor nicotínico. Por quê? Porque esse receptor, ele é um receptor ionotrópico, ele é um canal iônico. E canal iônico para quê? Para sódio, beleza? Então o que acontece? A nossa acetilcolina vem, se liga ao nosso receptor, nesse pontinho preto, que é justamente o seu sítio de ligação. Quando acontece essa conexão, a gente tem o quê? O nosso sinal, certo? E o que acontece? Ativando esse receptor, e eu te falei que é um canal de sódio, aqui a gente tem sódio fora da célula, ele vai fazer o quê? Entrar dentro da célula. E você que já estudou potencial de ação, sabe que quando entra muito sódio dentro da célula, a gente despolariza a membrana. E essa despolarização, nesse exemplo que eu trouxe, vai resultar em, por exemplo, influxo de cálcio, então aumenta os níveis de cálcio intracelulares, e com isso a gente tem a nossa contração muscular, beleza? Aqui eu estou trazendo esse exemplo da contração. A grosso modo é isso, não estou entrando essencialmente no mecanismo da contração, mas é isso que você precisa entender, a importância de um receptor ionotrópico, beleza? E relacionando aqui com o nosso eixo da transdução de sinal, a gente tem, de certa forma, ele um pouquinho resumido. O que eu quero dizer com isso? O nosso sinal foi a acetilcolina se ligando no seu receptor. As proteínas sinalizadoras são aquelas que o cálcio aumentado, beleza, vai ativar. E a gente tem diversas. A gente tem proteínas quinases, que são enzimas, vão fosforilar outras proteínas que vão resultar na contração muscular, que seria a nossa função final. Tá bom? A grosso modo é isso. Vamos seguir para o nosso segundo exemplo, para que a gente já finalize a aula. Aqui, é um exemplo de excitação celular, tá? Mas vamos trazer aqui agora a respeito do GABA, beleza? Então vamos trazer um exemplo inibitório para vocês. Você sabe que o GABA, ácido gama-aminobutírico, ele é um dos principais neurotransmissores inibitórios. E o principal receptor dele é o GABA-A. E o receptor GABA-A, ele é o quê? É um canal iônico, é um receptor ionotrópico de cloreto, certo? Então, quando o GABA vem, se conecta no receptor GABA-A, ele provoca um sinal, certo? Ativou o nosso receptor. E como ele é um canal de cloreto, vamos desenhar o cloreto aqui, ó. Ele entra dentro da célula. E aqui a gente está falando de um neurônio, certo? Quando entra cloreto dentro da célula, qual que é o resultado disso?
hiperpolarização, porque a gente está falando de um ânion, certo? Olha a carga negativa dele aqui. E aí, com isso, a gente hiperpolariza a célula, beleza? E a nossa função final vai ser a inibição do impulso nervoso, ok? Então vamos recapitular rapidamente. Transdução de sinal é uma cascata enzimática com diversas funções finais que consiste em um sinal, o ligante ativando o seu receptor, ativa proteínas sinalizadoras, que vão ativar proteínas efetoras, que vão efetivar a função final. Beleza? Receptores ionotrópicos, canais iônicos ativados por ligantes. Qual que é a função deles? Aumentar a permeabilidade da membrana plasmática e, por consequência, eles mudam o potencial de repouso dessa membrana. 2 exemplos que a gente trouxe, então, é a acetilcolina provocando a contração muscular, ativando seu receptor e permitindo a entrada de sódio. Outro exemplo, o GABA ativando seu receptor, permitindo a entrada de cloreto e inibindo o nosso impulso nervoso. Essa foi a nossa aula, espero que eu tenha esclarecido esse conteúdo para vocês. Já se inscreva no canal, deixe a sua dúvida no comentário se ficou alguma dúvida e até a próxima. Valeu!